Bom, mais uma vez a chuva nos atrapalhou aí. Então, só para completar aqui a história, eu passei como dever de casa a página 8. Na primeira pergunta, perguntando se aqui ou na cidade onde nós moramos existem tribos indígenas e se existe, quais são as características. Aqui em Juiz de Fora não existe tribo de índio, mas existem índios que trabalham e estudam, vindo de outros lugares, tá? Então vocês podem colocar isso. A número 2 não era para fazer, a número 3 é se tem alguma rua, bairro, parques, praça com nomes indígenas. Então, nós descobrimos que tem um bairro aqui em Juiz de Fora que chama Parque Guarani, tá? Guarani é indígena. Então, nós temos esse Parque Guarani. Vocês podem colocar aqui bairro Parque Guarani, tá bom? Na número 4, nós temos aqui exemplos da culinária, de comidas que a gente faz com a mandioca. Então, com a mandioca nós podemos fazer bolinhos, né, pra gente comer no meio da comida, bolinhos, bolo. A própria farofa que a gente faz da farinha branca é de mandioca. A gente tem a tapioca, que apesar de não ser um prato típico daqui de Minas e de Juiz de Fora, mas tem muita gente que come, né, a tapioca, que é também feita com a farinha, pura farinha de mandioca, tá? Então vocês podem fazer aí. E era para ter recortado, né, do material de apoio, né, o jogo da memória. Aí vocês podem brincar, ok? Quero que vocês façam também a leitura da página 9, que ela fala sobre o garimpo, sobre os donos, né, de terras que desmatam, tá? Das terras indígenas. Aqui a gente pode mostrar um protesto dos índios, né, para proteção da terra deles. Na figura aqui a gente pode perceber um vasto devastação, né? Uma devastação de árvores aqui. Você pode ver que tem uma floresta fechada aqui e aqui. E no meio tem aí, né, uma devastação da madeira da árvore que os garimpeiros fazem. Depois vocês dão uma lidinha aqui pra mim. Na página 10, desculpa, nós temos aqui, né, as heranças portuguesas. Nós acabamos de falar sobre os índios e nós vamos falar sobre a herança portuguesa. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e desde então influenciaram o modo de viver da população brasileira. Leia o texto que apresenta algumas heranças portuguesas. Ele deixou a língua portuguesa, nós falamos a mesma língua portuguesa do que os portugueses. Lógico que eles falam um pouquinho diferente, porque nós temos uma cultura de diversos países que chegaram aqui, como os indígenas africanos e os portugueses. É uma mistura, tá? De uma cultura, né? Então, nós temos a língua de português por causa dos portugueses que chegaram às terras brasileiras há mais de 500 anos. Nós temos também a religião, né? A religião católica, que também veio de Portugal. Tanto é que aqui é a primeira missa realizada aqui no Brasil, tá? Eles quiseram catequizar os índios, dar uma religião para os índios, e como eles eram portugueses, eles queriam também que a terra aqui fosse católica, né? Lógico que depois surgiram as outras religiões, mas a primeira religião foi a católica. E depois nós temos a arquitetura, né? Os portugueses influenciaram a arquitetura. Muitas construções feitas pelos portugueses tiveram suas fachadas decoradas com azulejos. Muitas casas que são decoradas com azulejos, né? Isso aqui era muito típico de Portugal. Então, todas as casas que eles construíram aqui, eles colocavam azulejo na frente. Tá aqui, ó. Casa de português na cidade de Paraty, do Rio de Janeiro. Ó, que tem azulejo, com certeza foi os portugueses que construíram e deixaram isso de herança pra gente. Muita gente até hoje coloca piso
e azulejos, né, na fachada da casa aí, né? Então, vocês vão fazer o dever de casa de história na página 11, ok? Fazer a leiturinha, responder as perguntinhas, coisa facinha, tá? Vamos corrigir na próxima aula de história, segunda-feira, ok? Então, de história é só isso.